Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos começar mais uma aula. Eu entendo que essa aula ela é fundamental durante essa escola, né? É uma escola de missões. Então, nós queremos que você saia dessa escola evangelizando mais e evangelizando melhor. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Matheus Cardoso. Eu sou missionário da Missão Nativa desde o ano 2015. Portanto, estamos completando aí, junto com alguns amigos, 6 anos de caminhada nesse ministério. Faço parte da Igreja de Cristo no Brasil, em Maús, onde sirvo na área de pregação há 8 anos, em que também trabalho com missões já há um tempo. Sou casado com a Vivi, minha esposa, digníssima esposa, para quem não conhece, e vou ministrar essa aula para vocês nessa noite. Espero que vocês estejam atentos, pretendo ser objetivo, o assunto ele é claro, ao meu ver, mas certamente muito complexo e envolve várias nuances que eu creio que vocês vão discutir também posteriormente em cada família que vocês estão participando nessa escola. Então vamos lá. Nós temos alguns objetivos bem claros também para essa aula, que é falar sobre a importância da evangelização, a importância do AD evangelizar, como nós realizamos as formas de evangelização e, de fato, como você pode fazer na sua vida prática, na sua vida cotidiana, como você pode evangelizar mais. E aí, indo direto ao ponto, qual a importância da gente evangelizar? Eu sei que pode parecer uma pergunta tanto quanto batida para alguns, né? Mas eu acho que não. Eu acho que é relevante, sim, a gente sempre se lembrar dos motivos pelos quais a gente evangeliza. Especialmente a gente, por exemplo, se você já tem um pouco mais de caminhada em missões, eu acho que vale muito a pena sempre a gente relembrar os motivos que nos levam a fazer determinadas ações. Porque a gente pode cair num certo automatismo religioso e realizar algo sem reflexão. Por isso, relembrar sempre dos motivos que levam você a agir, ao meu ver, fazem muito bem para a nossa caminhada cristã. Quando a gente pensa no ato de evangelizar, o John Piper ele fala algo muito interessante, assim, que o objetivo das missões, o objetivo da obra de evangelização, ela é a glória de Deus. Como assim, Mateus? Você pode explicar um pouco melhor disso? Gente, quando nós nos propomos a comunicar o evangelho a não cristãos e a cristãos, que podemos falar assim, é a melhor definição de evangelismo, quando nós comunicamos o evangelho de modo claro, de modo inteligível a outras pessoas. Quando nós fazemos isso, claramente Deus é glorificado nesse ato. Deus é glorificado, em primeiro lugar, porque nós estamos obedecendo a Ele. Jesus nos deu uma ordem em Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, de que nós deveríamos anunciar, deveríamos ir por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Portanto, nós glorificamos a Deus quando evangelizamos, quando anunciamos o evangelho, porque estamos obedecendo. Em segundo lugar, nós glorificamos a Deus quando evangelizamos, porque nós relembramos às pessoas as virtudes de Deus, as ações de Deus, aquilo que ele realizou em Cristo, e isso também glorifica o nome do Senhor. Tem algo no livro de Marcos, no Evangelho de São Marcos, que me chama a atenção, que ele faz questão de relatar dessa forma, que a fama de Jesus ela ia se espalhando por toda a terra. Quando nós anunciamos o Evangelho, não importa o local em que isso acontece, Jesus se torna mais famoso, Jesus se torna mais querido, Jesus se torna mais reverenciado pelas pessoas que passam a crer em seu nome. E essas pessoas que antes não eram convertidas, agora também passam a glorificar o nome do Senhor por uma vida de obediência, por uma vida de santidade, por uma vida de louvor. Então,
A primeira coisa, o primeiro motivo pelo qual evangelizar é importante é porque a ação de evangelizar, ela oferece glória a Deus. Ela oferece honra ao Senhor. Ela, ela proporciona que o nome de Deus seja glorificado onde o ato de evangelismo e de missões está acontecendo. Mateus, qual a diferença entre evangelismo e missões? Como é que eu diferencio isso, já que você está usando esses termos? Bom, quando a gente olha para as Escrituras, você não verá a palavra evangelizar, nem a palavra missões ou missionário em muitos momentos. Diria, se esses momentos existem, eles são bem escassos e bem raros. O que nós enxergamos na Bíblia é um ato de pregar o evangelho, por exemplo, é um termo que a Bíblia muito utiliza. A Bíblia também fala muito sobre o ministério da palavra e como esse ministério da palavra ele está acontecendo no Novo Testamento e assim por diante. Mas só para a gente entender um pouquinho, geralmente os principais missiólogos falam que missões dizem respeito a um campo mais transcultural em que o missionário é enviado e a evangelização aconteceria mais quando a gente pensa em missões locais. Eu acho que esses termos eles não interferem tanto na nossa perspectiva nessa noite. Eu acho que tanto o ato missionário, quando a gente pensa de forma transcultural, e o ato de evangelismo local, eles têm o mesmo fim, que é alcançar o coração do perdido, reaquecer o coração de quem está distante, quer isso aconteça de um modo mais longínquo ou de um modo mais proximal, certo? Vamos lá. O segundo motivo que eu entendo que é, biblicamente falando, o motivo para a gente evangelizar, a importância da gente evangelizar, é porque a Bíblia deixa muito claro que a salvação vem por meio do ouvir a palavra de Deus, em que os pecadores, uma vez ouvindo, têm a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. Esse é um tema muito caro para a gente, da missão nativa, porque eu sei que alguns de vocês talvez já tenham ouvido assim, ah, aquela célebre frase, né? Pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras. Eu entendo a intenção de talvez quem cunhou a frase e quem a divulga hoje em dia. Eu entendo a intenção pode até ser muito benéfica, mas eu acho que ela é problemática, porque nós podemos correr o risco de acreditar que ajudando as pessoas, prestando algum tipo de serviço comunitário, isso já pode ser um meio de comunicação do Evangelho de Cristo. Quando a gente sabe que tem várias pessoas de várias religiões que praticam esses atos de caridade, né, com outras finalidades que não são a propagação da mensagem da cruz. Por isso que eu acho que tem que ficar muito claro para todos nós que estamos participando desse momento, dessa escola, que é necessário, sim, uma comunicação clara da mensagem do Evangelho. E como é que a gente pode fazer isso, né? Assim, por meio realmente da proclamação. Eu acho que nós temos o dever de realmente proclamar o Evangelho. Com as nossas palavras, utilizando os recursos linguísticos que estão disponíveis para a gente. Eu acho que tudo isso são meios que Deus nos dá para comunicar o Evangelho. Quem pôde participar do meio do ano, Nativa On, né, foi a nossa escola de missões digitais, em que a gente comunicou o Evangelho, propagou o Evangelho, a mensagem do Evangelho, nas nossas redes sociais. E foi uma experiência muito boa, uma experiência muito exitosa. É óbvio, gente, que a mensagem do Evangelho, ela precisa chegar ao coração do perdido em amor. Então, eu não estou dizendo que a questão social não é importante, não é relevante de modo algum. Eu acho que as duas coisas precisam caminhar juntas, até porque
dificilmente as pessoas vão nos ouvir se elas não se sentirem amadas por nós. E isso é um tema dos próximos capítulos aí. Bom, em terceiro lugar, além do evangelho, da comunicação do evangelho, do evangelismo trazer glória a Deus, além de ser um meio de salvação para os perdidos, porque eles podem se converter apenas por ouvir a palavra de Deus e assim entender o evangelho, entender a mensagem da cruz. O terceiro motivo você pode achar que ele é egoísta, mas na verdade não é. Evangelizar faz bem para o coração do cristão. Eis aí uma verdade que quem já participou de alguma ação missionária, de algum evento missionário, quem já participou de evangelismo, de missões, sabe da verdade empírica que esse fato carrega. Né? Quando a gente analisa a grande comissão com cuidado, nós observamos que Jesus nos fez uma promessa de que ele estaria conosco enquanto nós anunciamos, enquanto nós pregamos, enquanto nós vamos por todo mundo. O Senhor nos faz uma promessa de que e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. No ato de evangelizar, Jesus se faz presente ali. Quando você comunica o evangelho, você mesmo relembra para o seu próprio coração as verdades que você crê. Você mesmo comunica o evangelho para si próprio, quando você o proclama a outros. E isso aquece o nosso coração. Isso faz a nossa alma se encher do Espírito, se encher da palavra de Deus. Então, pensando em você, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo aqui nessa noite, evangelizar glorifica a Deus, evangelizar beneficia aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, porque lhes oportuniza um momento para se aproximar do Senhor. E evangelizar faz bem para você que evangeliza. O seu coração, a sua vida cristã é renovada quando você se interessa e quando você comunica o evangelho a outros. Passar aqui o slide. Pronto. Agora eu acho que a gente vai entrando numa parte que eu julgo interessante, polêmica e desafiadora para todos nós. Como é que eu comunico o Evangelho? Quais são as formas de comunicação do Evangelho no mundo em que eu estou vivendo? E aí tem 2 livros que eu gostaria de citar para vocês e recomendar a leitura. A Treliça e a Videira. Inclusive é um livro que tem na livraria Lausanne, que é uma livraria aqui de Natal, dos meus amigos, e que, por que eu estou divulgando, né? Porque você comprando na Lausanne, você abençoa o projeto de plantação da Igreja Batista em Riachuelo, que são nossos missionários Messias e Thalita, que estão lá pela Igreja Batista, né? Então, você comprando o livro, até a delícia dele tem disponível lá, você abençoa também a obra missionária. Então, esse mexã pode, porque eu creio que Deus é glorificado através desse projeto. Pausa para o mexã, voltamos para a aula. Quando a gente pensa A Treliça e a Videira, esse livro é do Colin Marshall, né, do Tony Payne, e eles vão fazer uma crítica, não apenas uma crítica, mas também uma sugestão de como o nosso trabalho na igreja local deveria ser voltado mais para uma obra de videira do que para uma obra de treliça. Essa é a analogia que ele faz durante todo o livro. Matheus, mas como assim obra de treliça e de videira? Eu não estou entendendo. Gente, quando a gente pensa em obra de evangelho, de comunicação do evangelho, discipulado, nós somos tentados a achar que o evangelho ele chegará aos corações das pessoas, e eu acho que isso não é uma questão de maldade, não. Eu acho que é uma questão conceitual mesmo, de formação cristã que a gente passa. Mas, por exemplo, que o evangelho ele vai chegar nas pessoas quando nós organizarmos. Muita gente pensa assim, por exemplo, uma cruzada evangelística. E, pelo amor de Deus, nada contra a cruzada evangelística. Eu creio
que Deus alcança várias pessoas, alcançou várias pessoas. O Billy Graham é o maior exemplo disso durante toda a história da humanidade. Mas eu estou falando só do ato de organizar. Eu estou organizando uma cruzada evangelística, então eu estou servindo a missões. Eu estou aqui liderando o culto da minha igreja de juventude, tá? Então eu estou obrigatoriamente já trabalhando em missões, porque pessoas vão receber o evangelho por meio disso. Calma. Esse é um assunto delicado, por isso eu recomendo que você se aprofunde na leitura do livro. A obra de videira diz respeito a quando nós focamos mais no crescimento espiritual das pessoas. A treliça é tudo aquilo que nos serve para que isso aconteça. Para ficar mais claro para vocês, por exemplo, a escola de impactos, ela é uma das treliças do Nativa. É a nossa metodologia, é a nossa forma, é aquilo que de mais concreto, de modo mais metodológico, nós utilizamos para o nosso fim de comunicação do Evangelho, de formação de novos missionários. E a videira está acontecendo agora. Você me ouvindo na sua casa, essa mensagem chegando ao seu coração, a conversa, a relação que vocês estão construindo nos grupos de discipulado, tudo isso é obra de videira. É quando há crescimento cristão, crescimento do evangelho dos nossos corações. E quando cristãos investem nisso na vida dos outros. Estou falando isso porque a gente pode achar que está realizando obra de videira, mas na verdade realizando obra de treliça. Mateus, quer dizer que eu devo focar agora só em amizades cristãs, em relacionamentos, desenvolver isso, vou deixar o meu ministério de patrimônio na minha igreja local, de serviço na minha igreja local? Não, de modo algum, não estou dizendo isso não. Até porque a obra de treliça, aquilo que é mais estrutural, também é necessário, também é importante para que a obra de videira possa acontecer. A exemplo também, novamente, a nossa escola de impactos. Tiveram pessoas que estavam organizando o financeiro, tiveram pessoas que estão organizando as inscrições. Tudo isso é um serviço mais técnico, mais burocrático, mas que, no fim das contas, possibilita que o trabalho de videira aconteça. O segundo livro que eu gostaria de mencionar para vocês é o livro Pregação de Timothy Keller, e já na introdução ele chama a atenção para duas coisas. O Ministério da Palavra, que eu mencionei anteriormente, que é a nomenclatura mais utilizada nas Escrituras. O Ministério da Palavra, ele acontece em Atos dos Apóstolos, como nós analisamos. Ele acontece nas casas, né? Nós vemos o Evangelho ele alcançando as casas por meio dos apóstolos. Os apóstolos também pregavam nas sinagogas, vemos Paulo fazendo isso durante todo o livro de Atos dos Apóstolos. E o evangelho ele também chegava no individual, no 1 a 1, a exemplo de Filipe, quando está evangelizando o eunuco. Então, o ministério da palavra ele acontece em várias formas, ele pode acontecer em várias formas de comunicação em termos de abrangência de pessoas. Então, por exemplo, quando o seu pastor prega uma mensagem no culto de domingo à noite e aquela mensagem ela chega ao coração dos ouvintes, aquilo também pode ser considerado uma obra de videira, sim, porque há um relacionamento construído, há alguém ali que está passando o conteúdo para os irmãos na fé. De igual modo, o ministério da palavra também pode acontecer por você, em você, quando você se dispõe a ser também um agente dessa mensagem nos seus ambientes de relacionamento. Isso de modo mais grupal, por exemplo, na sua sala de aula ou faculdade. E também o ministério da palavra pode acontecer na minha vida quando eu me disponho a, por exemplo, comunicar o evangelho à minha esposa. Então, o ministério da palavra ele pode acontecer nas mais variadas, nos mais variados grupos numéricos, digamos assim, mas a gente precisa ficar atento para que ele aconteça, para que a gente não foque apenas em obra de treliça, mas sim nessa obra de videira, nessa obra em que há um comunicador, há uma pessoa de verdade presente, se importando com outras pessoas
e com o desejo de dar a elas o Evangelho ou de contribuir para a sua formação no Evangelho. Espero que esteja ficando mais claro para vocês. O problema, gente, disso tudo, né? Aparentemente tá tudo muito simples, né, Matheus? Espero que vocês estejam me entendendo. Mas o problema disso, e o que torna o nosso trabalho com mais possibilidades, inclusive, e também com mais desafios, é porque nós vivemos num mundo pós-moderno. E o que isso significa? Significa que nessa comunicação que nós devemos ter para apresentar o Evangelho, as pessoas do nosso mundo, as pessoas que estão no Instagram, as pessoas que estão nas redes sociais, os seus colegas de faculdade, seus colegas de ensino médio, as pessoas com quem vocês convivem, elas têm uma mentalidade pós-moderna. O que marca a mentalidade pós-moderna? Falando brevemente sobre isso, a mentalidade pós-moderna ela é marcada com uma quebra, com uma ruptura da modernidade. Na modernidade, com o pensamento iluminista, qual era a seguinte tese? Através da ciência, através do conhecimento, nós encontraremos a verdade, nós encontraremos também, por meio dessa verdade, a solução de todos os problemas do mundo. Então, a tese moderna é a verdade, ela pode ser conhecida, ela pode ser descoberta e ela pode trazer ao mundo a redenção, a salvação que ele tanto procura na ciência, através das medicações, através de uma revolução de produção alimentar, por exemplo. Essa era a principal tese da modernidade, que através do conhecimento que poderia ser descoberto, através da sua verdade, o mundo seria um lugar melhor para se viver. E isso, obviamente, tem as suas raízes no pensamento iluminista. Qual o problema disso, gente? Se eu não sou historiador, tem pessoas aqui, até no Nativa, que podem falar melhor sobre isso. Mas foi um assunto que eu estudei um pouco e eu acho que ele é muito relevante para esse ato de comunicação do Evangelho, tá bom? Qual o problema? É que no início do século XX e em meados também do século XX, quem gosta de história sabe que nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, todo o avanço tecnológico, científico, cultural que a humanidade teve, não trouxe a ela progresso, pelo contrário, trouxe a ela mais destruição e mais desgraça. Então, surge então uma linha de pensadores que começa a colocar em xeque essa busca pela verdade, essa busca pelo conhecimento. Isso não faz mais sentido. Olha aí os frutos que vocês colheram, vocês aí da modernidade, que achavam que a verdade poderia ser realmente descoberta. E aí entra em xeque esse conceito de verdade absoluta, esse conceito de que nós podemos conhecer algo que é transcendente, que serve para todo mundo. E o coração e aí surge realmente essa mentalidade pós-moderna, que é definida por uma descrença em verdades universais, é definida por uma aproximação de grupos culturais específicos, em que a principal bandeira, e escute isso, porque eu acho que isso é muito importante, a principal bandeira do mundo pós-moderno deixa de ser a verdade e passa a ser o amor. O amor. Como assim, Matheus? Você sabe do que eu estou falando. Hoje em dia, na nossa sociedade, vale tudo em nome do amor. Se as pessoas se amam, não há problema algum. Se aquilo vai trazer amor ao seu coração, felicidade a você, não há problema algum nisso. Então, tudo se torna lícito em nome do amor. Nós já não temos mais regras morais a seguir, nós já não temos mais verdades universais a obedecer. A única lei que realmente o pós-moderno obedece, segue, reverencia
é a lei do amor. Todo ser humano deve ser respeitado, todo ser humano ele deve ser amado, protegido, todos devem ter direitos à saúde, educação, trabalho. E isso, perceba, todas as culturas, né, e essa é a nossa cultura, ela traz consigo elementos benéficos à comunicação do evangelho, elementos que fazem pontes com o evangelho e também elementos que a distanciam. Então, eu creio que ninguém aqui discorda de que o amor em si, né, o bem-estar do ser humano como um todo, eu creio que ninguém discorda que isso é do interesse de Deus. Deus se interessa por isso, com certeza. O problema é que a gente sabe que, em nome disso, as pessoas têm levado uma vida distante do Senhor. E esse é um dos problemas, né? Mas no mundo pós-moderno, quero que você entenda isso. As pessoas elas não estão procurando argumentos científicos pelos quais eu devo crer na Bíblia. No mundo pós-moderno, as pessoas não estão buscando um argumento assim infalível que declara a divindade de Cristo Jesus ou a ressurreição de Cristo Jesus. Dá-se o nome, né, a matéria da teologia que se preocupa com provar a existência de Deus e as verdades cristãs de apologética cristã. E a apologética ela pode ser feita de várias formas. O principal meio do mundo moderno de se fazer apologética era tentar provar de modo argumentativo, racionalizando a nossa fé, de por que deveria se crer no cristianismo. É claro que isso tem os seus benefícios. Eu acho que todos nós devemos ter clareza, assim, dos motivos racionais pelos quais você é crente, pelos quais você é cristão. Só que a gente precisa entender uma coisa, gente. No mundo que nós vivemos, esses argumentos científicos, técnicos, racionais, em muitos momentos, eles não serão úteis ao coração do pós-moderno. Porque ele não lê o mundo, ele não interpreta o mundo buscando verdade. Mas ele enxerga o mundo, conforme Abner e Juan já mencionaram também, sobre na ótica da sua cosmovisão, eles não enxergam o mundo buscando uma verdade a seguir, eles enxergam o mundo pautado no amor, na igualdade, no respeito. Essa é a sua interpretação da realidade, não é baseada em argumentos, mas é baseada numa argumentação afetiva, principalmente. Quando a gente percebe realmente o período em que nós estamos vivendo, eu creio que existem algumas formas, e são as formas mais comuns, eu vou falar um pouco também da experiência da gente enquanto missão nativa, de comunicar o Evangelho. Eu creio que a gente pode comunicar o Evangelho, sim, no mundo pós-moderno, de modo ostensivo. Como é isso, Mateus, ostensivo? Esse foi um termo que a gente cunhou, né, assim, trouxe, na verdade, pensando numa analogia simples do patrulhamento das ruas, por exemplo, que é um patrulhamento ostensivo, né, em que os responsáveis pela segurança pública estão nas ruas, invadindo as ruas, né, buscando promover segurança à população. Pelo menos deveria ser assim. Quando nós evangelizamos ostensivamente, não é nada demais assim, esse termo. É só quando nós vamos às ruas, conforme está aqui nas imagens, né, para comunicar o evangelho, para abordar pessoas nas ruas, né? E nós abordamos elas e iniciamos uma conversa, um diálogo, e a partir disso nós comunicamos o evangelho. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que ainda é uma prática muito comum em muitas igrejas, e eu não tenho nada contra isso, eu estou falando da nossa metodologia, que fique muito claro isso. Eu creio que Deus ele usa diversos métodos, diversas formas para comunicar o evangelho. E uma forma que Deus deu para a gente, que a gente acha que é efetiva, que glorifica também o nome do Senhor, é por meio do evangelismo ostensivo, que é quando a gente chega para conversar com as pessoas.
não meramente entregar algum panfleto ou entregar alguma cesta básica, algum alimento em si. Voltando a dizer, não que isso seja errado, não é errado de forma alguma. Mas uma das formas que nós utilizamos para evangelizar é por meio do evangelismo ostensivo. Nós chegamos, abordamos, nos apresentamos, iniciamos uma conversa e, a partir disso, comunicamos o Evangelho de Cristo Jesus. Falamos sobre pecado, falamos sobre a, a redenção em Cristo, falamos sobre como as pessoas podem ser salvas e o real significado do Filho de Deus naquele madeiro. Nós fazemos isso de um modo ostensivo. Como eu falei, as pessoas no mundo pós-moderno, elas querem contato. O coração pós-moderno, ele é carente, ele é necessitado de relacionamentos. Então, eu acredito que quando nós paramos para conversar com pessoas nas ruas e dedicamos a elas, nem que seja um pouco de tempo, isso promove no coração de quem nós abordamos o sentimento de valorização, de que há pessoas que se interessam com elas, de que há pessoas dispostas a ouvir suas histórias, de que há pessoas dispostas a conversar nesse período. E eu creio que é geral isso, um testemunho geral, de que quantas vezes nós abordamos pessoas que estavam passando por alguma situação complicada em suas vidas, alguma dificuldade psicológica, emocional, financeira, e que elas precisavam desabafar, elas precisavam de alguém para as ouvir e de uma palavra de ânimo, de uma palavra de consolo. E que eu desconheço um local, uma mensagem que traga mais consolo que a mensagem do Evangelho. Então, aqui tem duas imagens, né, da gente evangelizando lá em Salvador. Espero que meus amigos de Salvador estejam vendo essa aula. Espero que Deus abençoe vocês grandemente. E eu sei que tem muita gente também que está aqui na nossa escola, nesse ano 2021, que também esteve presente e está até nessas imagens aí. Então, espero que você se procure o seu rostinho, porque foram momentos únicos em nossas vidas e que me dão muita saudade. Outra forma, gente, da gente também comunicar o evangelho, anunciar o evangelho, são nos nossos momentos comunitários. Como assim, Mateus? Retornando, a repetição, né, ela é enfadonha em certos momentos, mas ela também é útil para que a gente não esqueça das coisas. Mas nesse mundo em que as pessoas desejam relacionamentos intensos, profundos, entenda só, todo mundo quer ser amado. Escute isso, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que eu aprendi na minha vida, assim. Até olhando para mim mesmo. Mas todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser valorizado, todo mundo quer ser querido. Esse é um desejo que pulsa, que tange no coração de todo ser humano. Todos nós queremos relacionamentos profundos, intensos, verdadeiros, cheios de significado. Quando nós criamos esses relacionamentos por acaso ou de modo intencional, os meus amigos psicólogos podem argumentar melhor sobre isso, sobre a formação das amizades, mas eu não tenho dúvida de que nesses momentos comunitários, nesses relacionamentos de comunidade, existe um grande potencial de comunicação do evangelho. Porque, como eu falei, nesse mundo que nós vivemos, dificilmente as pessoas nos darão ouvidos se elas não se perceberem queridas e amadas por nós. Quando as pessoas. E o contrário, graças ao nosso bom Deus, também é verdade. Quando as pessoas se sentem amadas, queridas, valorizadas por nós, os ouvidos e o coração delas se abrem para a mensagem que nós temos a comunicar. Escute isso. Hoje eu vou falar uma coisa assim que demorou um tempo para eu elaborar esse entendimento. Eu acho que
foram anos de caminhada cristã, algumas leituras também que a gente teve, mas hoje eu entendo também que aquilo que nós fazemos para construir esses relacionamentos e o esforço que nós empregamos para que nós tenhamos esses relacionamentos profundos, intensos, afetivos, sinceros, verdadeiros, com outras pessoas, com não cristãos e com cristãos, ele antecede a comunicação do evangelho e ele é muito importante para que a comunicação do evangelho possa alcançar o coração dos perdidos. Eu acredito que dificilmente alguém nos ouvirá se essa pessoa não se perceber como sendo alguém que está dentro do seu coração, alguém que faz parte da sua vida, alguém que você enxerga de verdade, alguém que você nota, alguém que você respeita, né? Eu sempre gosto de falar isso para os meninos, mas a palavra respeito, né, ela significa olhar duas vezes. Então, quando as pessoas se veem amadas por nós, irmãos, pode ter certeza de uma coisa, elas vão invariavelmente, na maioria, assim, desculpa, mas na imensa maioria das vezes, elas talvez não concordem até, talvez até relutem, mas elas darão ouvidos ao que nós temos a dizer. A gente participou, né, recentemente, no último mês, de uma ação missionária na cidade de Riachuelo, com os missionários Messias, que eu já mencionei aqui. E foi uma coisa muito linda, assim, foi algo de Deus. Eles foram presentear famílias daquela comunidade. A gente sabe que Riachuelo é uma cidade bem carente, e eles presentearam a várias famílias daquela cidade com a cesta de Natal. Cara, não há coração que resista ao amor. Deixa eu falar isso para vocês. Aquelas famílias podem até não concordassem com a mensagem do Messias, com a mensagem do Evangelho, elas podem até relutar. Mas naquele dia, e eu sei que em vários dias do ano isso é verdade, elas se sentiram amadas por Messias e Talita. E isso, com certeza, fez com que elas abrissem as portas e abrissem os ouvidos para ouvir o que Messias e Talita tinham a dizer ali. No ano de 2013, eu participei também de um projeto de revitalização de igreja na cidade de São José de Campestre. E eu conto essa história porque ela me marcou bastante, assim. Um casal de missionários, um casal de pastores esteve lá naquela cidade. Eu fui como alguém que ia apoiá-los naquele trabalho. E assim, eles demonstravam amor àquela comunidade de um modo tão verdadeiro, tão profundo que, pela misericórdia de Deus, nos primeiros 6 meses a igreja que estava fechada tinha mais de 30 pessoas. Mas eu sei por quê. Eu sei que é porque aquela comunidade ela sentiu o amor de Deus por meio do amor daqueles irmãos. No mundo pós-moderno, mais do que nunca, as pessoas elas podem até discordar de você, as pessoas elas podem até não concordar com a carga exegética e hermenêutica da sua mensagem, mas dificilmente elas vão poder suportar o poder, a força que a demonstração de amor e carinho que você pode dar para elas, dificilmente elas vão resistir a isso. É muito difícil resistir ao amor, minha gente. É muito complicado vencer aqueles que amam. É muito duro lutar contra quem ama. O que você pode oferecer? Quais são os argumentos? Qual é a tréplica que você faz àquela pessoa que está amando você? É muito complicado isso. Então, eu quero encorajar você a investir em relacionamentos nesse ano de 2021. Eu quero encorajar você a, nesses relacionamentos, intencionalmente comunicar o Evangelho de Cristo Jesus. Aproveitar as oportunidades. Sabe? Pregue o Evangelho, anuncie Cristo. Mas
faça de tal modo que as pessoas, antes de tudo, saibam que elas são amadas por você, porque assim elas ouvirão a sua mensagem. E aí está uma foto, né, de nossos missionários. Eu posso estar, não sei, eu não consigo decifrar quem é essa pessoa que Carol e Mika estão abraçando. Eu creio que depois eles podem até colocar aqui nos comentários quem é, para revelar esse mistério. Mas aí tá uma foto que demonstra um pouco daquilo que a gente vive na missão nativa ou tenta viver. Né? São valores caros para a gente. Nós somos uma família, nós somos uma comunidade. E eu acredito que nessa comunidade, pelo menos há um esforço da nossa parte, né, de todos nós, de que Cristo ele seja comunicado uns para os outros. Né? Isso é algo que encanta muito meu coração na missão nativa. Gente, e aí também eu vou chamar a atenção de vocês também nesse momento. A gente já falou, né, sobre a questão do evangelismo ostensivo, que é esse evangelismo de rua, casa a casa, você está ali com as pessoas na calçada, nas praças, nos bares, no carnaval, como a gente faz todos os anos na missão nativa, a gente esteve, né, pratica esse evangelismo costumeiramente, né, faz parte da nossa identidade, a evangelização ostensiva. Eu creio que faz parte da nossa identidade também o evangelismo nos nossos espaços comunitários, nos nossos espaços de relacionamento, como nossa família, nossos amigos de faculdade, de escola, nossos companheiros de ministério. O evangelho ele é comunicado nesses espaços também. E eu queria chamar a atenção para você do seguinte, que o evangelho ele também é comunicado no espaço litúrgico da igreja. Talvez você já foi indignado como eu e falou assim, nossa, aqui na igreja ninguém faz nada por missões, ninguém se preocupa com missões, ninguém se preocupa em evangelizar, ninguém quer ir para a rua. Eu acho que é uma preocupação legítima, é honesta, é sincera, é verdadeira. Eu espero que, se você tem essa indignação, conforme vocês aprenderam na aula de André, que você haja, né, para saná-la. O problema é que essa a gente se indigna, né, e quer que os outros resolvam a nossa indignação. Meu irmão, se você está indignado com essa situação na sua comunidade, não evangelizar na rua, faça isso. Eu acho que Deus ele dá um amigo, né, meio maluco que nem você, para lhe acompanhar nessa jornada. Então, junte com esse amigo e vai para cima, cai para dentro. Só não menospreze que o espaço litúrgico, o espaço de culto da igreja, também é, gente, um instrumento poderoso de comunicação do evangelho. O James Smith, ele aborda isso de um modo brilhante nesse livro, Você é Aquilo que Você Ama. Para mim, foi assim a minha melhor leitura no ano de 2020, foi esse livro, um livro fantástico, sensacional, em que ele vai justamente falar sobre como o que acontece no culto, as músicas que nós cantamos que já comunicam o evangelho ao nosso coração, a exposição bíblica que é feita pelo pastor da igreja ou pelo irmão que está pregando, esse ato de nos reunirmos publicamente enquanto comunidade de fé, esses elementos eles se somam para que realmente o evangelho, a mensagem do evangelho que é exposta na igreja, alcance os nossos corações. Então, posso dizer que todo culto cristocêntrico, centrado nas Escrituras, em que há uma reverência a Deus e sua santidade, também é um ato missionário. Eu não sei se vocês concordam comigo ou se eu peguei alguém de surpresa com isso. Mas sim, gente, o evangelho ele é comunicado no espaço litúrgico da nossa igreja. Muitas pessoas não vão ter a oportunidade de ouvir o evangelho nas ruas, por exemplo, na calçada, nos bares, mas talvez convidadas por um parente, convidadas por um filho, um pai, uma mãe, um sobrinho, um tio, uma tia, uma avó,
elas têm a oportunidade de frequentar num espaço desse, ver uma comunidade de crentes adorando a Deus, ver um homem de Deus ou uma mulher de Deus pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus. E isso faz sim com que o evangelho seja comunicado no coração das pessoas. Isso acontece, como eu falei, né? Aqui citando o livro do Keller, que ele chama a atenção disso. Isso acontece desde o Novo Testamento, minha gente. Os discípulos, os apóstolos, né? Vou até fazer essa analogia. Eles evangelizavam ostensivamente, eles evangelizavam nos espaços comunitários, nas casas, nas famílias que eles estavam, nos trabalhos que eles desempenhavam, e eles também evangelizavam nos espaços litúrgicos da sua época. Eles evangelizavam nas sinagogas de modo muito frequente. Então, sim, o espaço da igreja, o espaço comunitário também é um espaço de evangelismo, também é um espaço de comunicação do evangelho. E aí, para a gente se encaminhar para o final da nossa aula, né? Espero que você esteja acordado ainda, espero que você esteja aqui comigo. O que eu faço, Mateus, então, para evangelizar? Como é que eu começo? Como é que eu faço? Me ajude a dar os meus primeiros passos. É óbvio que esse momento, né, ele ajuda principalmente aquelas pessoas que estão dando realmente os seus primeiros passos na caminhada cristã, mas espero também que ajude aqueles que estão há mais tempo também. Então, a primeira coisa que eu diria para você é: esteja inserido ativamente numa comunidade cristã. Nós precisamos da igreja de Jesus. Eu não estou me referindo aqui à igreja institucional, né? Eu não estou me referindo à denominação em si. Eu estou me referindo a relacionamento de pessoas. Eu estou falando de videira, de obra de videira. Nós precisamos de comunidade cristã. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a caminhar diante de Deus, a pessoas que nos ajudem a reparar nossos erros, pessoas que nos encorajem a perseverar na fé. Olha, não é possível, eu vou ser bem contundente com isso. Pronto, com isso eu não vou abrir mão aqui para discussão em relação a esse ponto. Para mim, esse ponto é indiscutível. Não é possível ser um cristão genuíno sem uma comunidade cristã. Ah, Matheus, se eu estiver preso, não sei o quê. Gente, tá, isso é exceção da exceção. Mas veja bem, via de regra, não tem como. Não existe essa possibilidade de ser cristão sozinho na sua casa, sabe? Nós precisamos de relacionamentos, nós precisamos de uma comunidade de pessoas que amem a Deus. Porque nessa comunidade de pessoas eu serei evangelizado. E eis aí também outro paradigma que eu queria que você quebrasse uma vez por todas. Você pode achar que o evangelismo é para o não cristão. E sim, o evangelismo ele é para o não cristão. Mas nós, meus amigos, nós precisamos ser evangelizados. A mensagem do evangelho, a mensagem de Cristo, a mensagem do ressurreto, ela precisa alcançar os nossos corações rotineiramente, frequentemente. Nós somos pessoas que são tendenciosas à idolatria, ao esfriamento espiritual. Todos nós, não há exceção. Não há exceção. Todos nós somos sujeitos a crises de fé, a tropeços, a erros, a quedas, a falhas. Todos nós, não há esse cristão poderoso, forte, que consiga caminhar com as próprias pernas a longa caminhada de peregrinação que é a nossa jornada rumo ao céu, rumo à eternidade. Nós precisamos de gente do nosso lado, nos apoiando, fortalecendo nossas pernas quando elas estiverem fracas, todos nós, todos nós. Porque uma vez que você está nesse espaço, nesse ambiente de evangelização sua evangelização, você poderá evangelizar os outros. Porque, antes de tudo, o evangelho precisa estar encarnado em você.
Só assim você poderá evangelizar outras pessoas. Só assim sua mensagem fará sentido para outros, quando as pessoas perceberem que há ali um discípulo de Cristo. Não estou falando de perfeição, não. Estou falando de alguém que está disposto a se arrepender dos seus pecados quantas vezes for necessário. Estou falando de alguém que está disposto a voltar para a casa do Pai, pois sabe que o Pai o espera de braços abertos quantas vezes for necessário. Então, primeira coisa, se você quer evangelizar, você precisa estar inserido ativamente numa comunidade cristã. Você precisa de relacionamentos com pessoas que amem a Deus também, pois isso será um estímulo para você pregar o evangelho e também será um instrumento de Deus para que o evangelho continue chegando ao seu coração. Gente, a missão de Deus também acontece nos convertidos. Também acontece nos convertidos. Me chama a atenção demais aquele texto de Paulo, de Efésios capítulo 4, quando ele fala que o Senhor deu apóstolos, deu mestres, deu profetas à igreja, a fim de que os santos sejam aperfeiçoados. Então, a missão de Deus vai acabar na minha e na sua vida quando nós formos para o céu. Até lá, a missão de Deus está acontecendo em mim. Até lá, como diz a canção, né? Eu estou em obras. Essa morada um dia será a perfeição. Mas até lá, tem muito de Deus para acontecer na vida de Matheus Cardoso. Tem muito de Deus para acontecer na vida de cada um de vocês que está me ouvindo. E sim, a missão de Deus ela precisa acontecer por meio de outras pessoas que Deus vai usar para te ajudar na sua caminhada cristã. A segunda coisa que eu diria para você que quer começar a evangelizar, para você que quer voltar a evangelizar, para você que vai evangelizar mais ainda depois que sair dessa escola de impactos, ore a Deus por estratégias e ousadia para comunicar o evangelho nos seus espaços comunitários. Deus responde essas orações. Eu sou testemunha viva disso. Quando eu estava no ensino médio, a gente fez um projeto lá na escola. Eu estudei no IFRN e a gente fez um projeto lá cristão, que era um grupo devocional. E, cara, grupo devocional para mim é uma coisa maravilhosa, porque Deus usa muito o grupo devocional. Para outra estratégia, viu, galera, que está me ouvindo aí? Monte um grupo devocional na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade. Geralmente é um método que Deus gosta de abençoar. Posso falar por experiência própria. E nesse grupo devocional que a gente fez no IF, assim, eu louvo a Deus, porque todas as reuniões que a gente fazia, sempre tinha pelo menos uma pessoa que não era cristã, que estava participando daqueles momentos. E foi algo que Deus usou para resgatar pessoas da condenação eterna e para reaproximar pessoas que estavam desviadas do Evangelho. Mais recentemente, um dos estágios que eu estava fazendo no ano passado, Deus nos concedeu a oportunidade também de fazer isso no hospital. E aí vários profissionais do hospital participaram também das reuniões que nós estávamos realizando. E foi também um instrumento para que algumas pessoas se aproximassem do Senhor. Então você pode pedir a Deus orientação, um grupo devocional para você fazer no espaço que você está inserido, e não apenas um grupo devocional, mas várias outras estratégias. A exemplo, a gente na Missão Nativa também tem o Nativa Enem, né, que é um curso, um cursinho, um apoio, né, para os estudantes que vão prestar a prova, em que tem aulas, tem correção de redação, é liderado pelo meu amigo Mika Everson e por Carol aqui em Natal. E eles fazem isso e através disso, através desse serviço que eles prestam, eles também comunicam o evangelho, que é algo maravilhoso. Em terceiro lugar, e esse conselho é mais direcionado às pessoas que estão marcando algum tipo de evangelismo ostensivo, aquele de rua mesmo, de ir para as calçadas. Vá para esse lugar que você combinou, marcou, vocês vão ter uma aula com a missionária Gabi de como organizar esses momentos de evangelismo, que vai ser uma aula muito boa. Creio que vocês vão aprender bastante. Mas vão para o local que vocês marcaram, demonstre amor às pessoas que ali estão, respeito, escute, como o Juan já mencionou também na aula dele, cumprimente, dê boa noite, bom dia e inicie uma conversa.
e sempre fale sobre o que Cristo fez. Isso é evangelismo, sabe, gente? Nós precisamos entender que nesse processo todo de evangelização que eu falei, em algum momento tem que haver uma comunicação clara daquilo que Jesus de Nazaré fez na cruz do Calvário. Isso precisa ser dito em algum momento. Obviamente, por exemplo, quando eu falei dos grupos comunitários, né, das nossas comunidades, você está construindo amizade com a pessoa do seu trabalho, da sua faculdade. Você não vai chegar no primeiro dia que você conhecer essa pessoa e já talvez pregar o evangelho de um modo completíssimo naquele momento. Talvez seja um momento em que você vai conhecer a pessoa, ela vai conhecer você, vocês vão criar um relacionamento para que essa comunicação mais clara e completa do evangelho possa ir acontecendo ou acontecer em um dado momento. Vocês estão me entendendo? Espero que sim. Então, seja gentil com as pessoas. Tente amá-las e aí elas estarão dispostas a ouvir o que você tem a dizer. Eu diria principalmente isso em relação ao evangelismo ostensivo. Gente, essa é uma aula introdutória, obviamente, sobre o assunto como evangelizar. Existem vários livros sobre missões, vários cursos. Existe até seminário voltado só para a missiologia. Então, não tenho pretensão alguma de esgotar esse assunto, mas só de pincelar coisas e de aventar coisas no seu coração em relação a esse tema. Eu espero agora que vocês tenham uma ótima discussão nas suas famílias e que essa aula tenha abençoado a sua vida. Muito obrigado pela atenção e coloque essa aula em prática. Pregue o Evangelho de Jesus Cristo e Deus vai te usar para abençoar muitas vidas. Que Deus abençoe você.